Queridos e amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz no nome de Jesus. Convido os irmãos a abrirem a santa palavra de Deus para a nossa mensagem desta noite no Salmo 79. Salmo 79, estamos expondo sequenciadamente o livro dos Salmos. E hoje vamos considerar este Salmo 79. Assentados, porém com atenção, reverência, vamos acompanhar a santa palavra de Deus. Salmo 79 diz assim a santa palavra de Deus. Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo. Reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém. E não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó, eles assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperam, ou melhor, vituperaram. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Amém. Quero o Senhor nosso Deus abençoar a leitura da sua palavra. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos. Que a tua palavra nos ensine, nos instrua, nos santifique. Nos prepare, ó Deus, para o sofrimento que é ordenado ao teu povo. Nos dá, ó Deus, a disposição de fé. Não somente crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Abençoa o teu servo que fala contigo, concede-nos graça, concede-nos, ó Deus, clareza,
transmitir o ensino da tua palavra para edificação, alimento espiritual do teu rebanho, da igreja do Senhor. Assim oramos confiados no teu favor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo. Muito interessante termos o Salmo 79 para expormos nesta noite, justamente nessa circunstância, em que também estamos expondo uma passagem em Mateus pela manhã, no sermão escatológico do sermão de Cristo. E eu entendo, há uma ligação entre o que lemos aqui no Salmo 79 e o que temos ouvido em Mateus 24. Explicarei ao longo da mensagem. O contexto deste salmo, os irmãos observaram, acompanharam a leitura, viram que é um salmo de lamento. Não um lamento individual, um lamento coletivo do povo de Deus, especialmente por parte dos piedosos do povo de Deus, passando por grande tribulação, por grande aflição. A leitura do Salmo sugere que o contexto histórico aqui é a destruição de Jerusalém por ocasião da invasão de Jerusalém e destruição do templo e de tudo mais pelo Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, homem ímpio, que destruiu o povo de Deus, destruiu a cidade santa e levou o povo ao cativeiro. E lá ficaram durante um tempo. O Salmo começa com uma descrição terrível do que eles passaram e começa descrevendo essa destruição, não é? Veja no verso 1. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. De fato, aqui temos uma descrição da destruição de Jerusalém, e que casa, historicamente, quando Babilônia invadiu e destruiu tudo. Este salmo, interessante, ele é citado por Jeremias, os profetas que experimentou toda aquela situação terrível e lamentou muito, considerado, tem um livro de lamentação de Jeremias, e suas lágrimas, tudo o que ele viu, a devastação do povo de Deus. Em Jeremias 10, 25, ele, orando em lamentos por tudo que ele viu, ele parece citar os versos 6 e 7 desse salmo. Veja comigo, Jeremias 10, 25, ele diz o seguinte: derrama, ele orando, derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Isso aqui é Jeremias 10, 25. E que se você observar aqui, Salmo 79, versos 6 e 7, é uma citação. Jeremias aqui toma as palavras do salmista e faz suas no seu lamento, quando ele vivenciou tudo aquilo. Então o que temos aqui é o lamento do povo de Deus passando por esta aflição. Só que Jerusalém não foi destruída uma única vez, não é? Nós sabemos que não. Temos estudado em Mateus 24 e vimos Cristo falar a respeito sobre a destruição do templo, que foi reconstruído após a destruição de Nabucodonosor, mas que foi destruído de novo após Cristo, no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém e destruíram.
E na exposição de Mateus 24, eu citei, em certa ocasião, um livro apócrifo que tem um valor histórico de 1 Macabeus, que associa a destruição de Jerusalém, que Jesus mencionou, o abominável da desolação que surgiria e haveria de profanar o templo, como Nabucodonosor profanou, com a manifestação de Antíoco Epifânio, que foi um general, Seleucio, que invadiu Jerusalém e a profanou e destruiu novamente. E 1 Macabeus, que é um livro histórico, também cita o Salmo 79, associando como uma segunda vez aquilo que o povo de Deus passou com Nabucodonosor, passaram de novo. E as palavras do Salmo 79 são aqui usadas lá em 1 Macabeus para expressar novamente o que eles experimentaram na destruição no ano 70. Este salmo, portanto, ele tem este valor histórico do povo lamentando, escrevendo o lamento, a dor do sofrimento do povo de Deus. Curiosamente, eu li que este salmo ele é citado até hoje, recitado até hoje, toda sexta-feira, no Muro das Lamentações em Jerusalém. Os irmãos sabem que o Muro das Lamentações é o que ficou do templo que foi destruído, não é? Ficou um pedacinho e lá eles vão para lamentar, os judeus vão, né? Para lamentar a destruição e fazer as orações para que Deus... Eles têm a expectativa da reconstrução do templo, nós não temos. A reconstrução do templo é a igreja que Cristo tem reconstruído, não com pedras feitas por mãos humanas, mas pedras vivas. Mas repare que esse salmo tem ele adquiriu essa importância histórica para os judeus que recitam toda sexta-feira no Muro das Lamentações, relembrando o sofrimento do povo quando foi destruído por Nabucodonosor, ao contexto imediato do salmo, destruído novamente por Tito no ano 70. Mas qual a importância para nós? Você, pastor, eu não sou judeu, nunca fui no templo. De fato, tem importância histórica para mim, mas qual a relevância para nós aqui? E nós temos aprendido isso em Mateus 24, não é? Na exposição de Mateus 24. Nós temos visto que na exposição de Mateus 24 mostra que aquilo que aconteceu no ano 70, rebobinando, aquilo que aconteceu em Nabucodonosor, antes da vinda de Cristo, que se repetiu após Cristo no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, eram, por assim dizer, demonstrações ou uma espécie de ensaio daquilo que haveria de acontecer no futuro com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra no período chamado a Grande Tribulação. Quando haverá de surgir, assim entendemos, um outro Nabucodonosor, um outro Antíoco Epifânio, um outro general Tito, aquilo que a Bíblia chama besta, ou o homem da iniquidade, o anticristo, e que haverá de perseguir a igreja de Deus. Com poderes malignos, operando pelo poder de Satanás. A gente lê assim, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em Tessalonicenses. E que cooperação de prodígios e sinais há de enganar muitos, perseguir muitos. E aquilo que foi o lamento de Asaf, o lamento de Jeremias, e por assim dizer, tem sido o lamento dos judeus que no Muro das Lamentações recitam esse Salmo 79 até hoje, toda sexta-feira. Será o nosso lamento. Se aprover o Senhor que um dia passemos por isso, por perseguições, ou pela chamada grande tribulação.
De tal modo que este salmo não tem apenas um interesse histórico, olhando para o passado. O que significou para Jeremias, ou o que significou para aqueles que passaram por isso. Ele tem um interesse para nós também, que creio eu, haveremos de passar. A igreja haverá de passar. Ainda que eu ou você individualmente não passemos por tais sofrimentos, a igreja de Cristo haverá de passar, tem passado as dores de parto, os princípios das dores, continua a passar e passará cada vez mais intensamente por aflições, penso eu, culminando naquilo que nós chamamos, ou que Cristo chama de a grande tribulação. Este salmo tem a sua importância em que sentido? Ele nos mostra como os verdadeiros piedosos devem reagir ou responder passando por tais aflições. Nós olhamos para os homens do passado, os piedosos, os santos do passado, que passaram por isso e aprendemos com eles, como nós também devemos passar por sofrimentos. E este salmo tem a importância para cada um de nós individualmente, porque ainda que nós, como igreja, não passemos pela grande tribulação, ou por períodos de perseguição, temos uma certa paz, uma certa liberdade de culto, e talvez a nossa geração a goze, não sabemos, durante o período da nossa vida. Ainda assim, como crentes individualmente, na nossa caminhada particular, individual da fé, enfrentamos tribulações. A Bíblia diz que todo aquele que quer viver piedosamente sofrerá perseguições em Cristo Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. O caminho do cristão é o caminho da aflição, o caminho da fé. Este salmo, portanto, nos ensina como o piedoso reage às terríveis tribulações da fé. Veremos isso nesse salmo, nessa noite, se assim for a vontade de Deus. Primeira coisa que observamos nesse salmo, meus irmãos, nos versos 1 a 4, é a descrição que o salmista aqui oferece, uma descrição horrenda do grau de sofrimento a que o povo de Deus esteve submetido. Inclusive os santos e piedosos. É uma descrição terrível. No primeiro verso ele descreve primeiro a condição da estrutura da cidade. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança. A herança aqui diz respeito à terra, que era chamada de herança de Deus para o seu povo. Invadiram a terra prometida. Profanaram o teu santo templo. Reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. A primeira descrição aqui é tudo aquilo que é mais sagrado para o povo de Deus. Aquilo que é especial, aquilo que é santo, aquilo que tem a mais alta conta no coração do povo de Deus foi completamente destruído. Eles passaram por isso. Mas ele passa a descrever o sofrimento pessoal, o sofrimento físico. Veja a descrição da mortandade. Verso 2. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos seus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. A perseguição contra o povo de Deus, aqui descrito por Asaf, foi tão violenta que os corpos, não apenas o templo, mas o próprio corpo do povo de Deus, que é santo, foi profanado também, entregues às aves. As aves se alimentaram do corpo. Não houve sepultura. As feras do campo não só foram mortos, aquele pula o processo de ser morto, né?
Mas ele fala, após serem mortos, os corpos foram profanados. E aqui, abrindo parênteses, a gente vê, fugindo um pouquinho do assunto, a gente vê a importância que a Bíblia dá ao corpo, mesmo após a morte. Hoje existe muito, né, a prática do cremar, não é? Que vem de uma mentalidade que morreu, acabou, o corpo não importa mais, queima, é mais barato, alguns vão pelo aspecto econômico também, mas muito na filosofia do o corpo não importa. Não, o corpo importa. As aves do céu comeram, as feras devoraram os corpos dos santos e não houve sepultura. Não houve um lugar onde os mortos pudessem ter sido sepultados com a dignidade. E a expressão aqui é da profanação do corpo do povo de Deus. Mesmo após a morte, deve ser tratado com dignidade. E não houve. E no verso 4 ele descreve a humilhação, portanto, que todo o povo de Deus sofreu, não é? No verso 4, observe, tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. O povo santo de Deus se tornou o povo humilhado, o povo zombado, destruído, arruinado, aquele povo que antes tinha fama de servir o Deus vivo. Você deve se lembrar que aquele povo, logo quando saiu do Egito, o Senhor os tirou de lá com mão forte, braço estendido. E a fama do que Deus fez com o Egito, com o Faraó, tomou conta do mundo antigo. Os povos ficaram com medo daquele povo cujo Deus havia destruído a Faraó, havia desbaratado os seus exércitos de uma maneira tão poderosa. E por um tempo, o povo de Deus infundia terror nas nações inimigas, pelo que Deus havia feito. Mas aqui a descrição parece que tudo se perdeu. Aquele povo, antes conhecido como o povo que servia ao Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, que destruía as nações, agora se tornou um povo fraco, destruído, um povo ninguém, zombado, escárnio. E, meus irmãos, precisamos entender que nós, embora povo de Deus, estamos sujeitos a tais sofrimentos aqui na terra, a padecer aflições assim. Nós sabemos que existe a teologia da prosperidade, que diz que o povo de Deus vai conquistar as nações, vai dominar o mundo, e declaram esta ou aquela nação é do Senhor Jesus, e fazem declarações como que afirmam um certo domínio sobre este mundo. Não necessariamente. Pode ser, pode não ser. O povo de Deus, por vezes, esteve passando por opróbrios terríveis. E assim foi quando Jesus esteve aqui. O sofrimento do povo de Deus era estar debaixo de dominação romana. E o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, para a decepção de muitos que aguardavam o Messias, que haveria de libertá-los da dominação romana, decepcionou a muitos, e Jesus não moveu uma palha para mudar a situação política daquela que o povo de Deus estava submetido. Pelo contrário, ele mesmo se sujeitou e se colocou para ser julgado por eles, pelos romanos, e ser condenado por eles. E o mesmo tem acontecido com o povo de Deus. A sorte do povo de Deus nessa terra, meus irmãos, não é a dominação, a conquista, mas é permanecer fiel, mesmo em meio a profundas e grandes tribulações. O povo de Deus está sujeito a isso.
embora povo de Deus. E a pergunta é, quando passamos por tais sofrimentos, tais tribulações, como respondemos? Seja a igreja passando, seja eu ou você individualmente na nossa caminhada particular, como respondemos? E aí é que esse salmo se torna para nós profundamente instrutivo. Primeira coisa que nós vemos aqui como resposta do salmista, depois dele descrever a situação horrenda, dos versos 1 a 4, é o reconhecimento de que tudo aquilo que estava acontecendo debaixo da vontade soberana de Deus. Interessante. O salmo começa descrevendo como? Verso 1. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança. Ele aponta para Nabucodonosor, para a Babilônia, seja no ano, seja mais adiante, Antíoco Epifânio, dos Seleucios, seja mais adiante, os romanos, as nações perseguem o povo de Deus. A descrição dos fatos. Mas quando o salmista passa a orar e suplicar a Deus e a ponderar pela ótica da fé, pela ótica espiritual, no verso 5, o que é que ele fala? Veja comigo, acompanhe a leitura. Até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? E arderá como fogo o teu zelo. Interessante, não é? O salmista vê aqui, dentro desse contexto, a soberania de Deus diante daqueles todos os acontecimentos. Estamos sofrendo? De algum modo, a ira de Deus está sobre nós. O Senhor está manifestando um castigo, uma disciplina. Deus está no controle do que está acontecendo. Não é Deus sendo derrotado, o Deus verdadeiro sendo derrotado pelas nações inimigas. Não, não. Deus soberanamente permitindo que tudo isso aconteça. E eles veem, no caso aqui, Deus soberanamente controlando, mas Deus irado contra eles. O desfavor de Deus. A disciplina do Senhor. E é interessante, não é, que quando olhamos a palavra de Deus, nós vemos justamente isso. Deus soberano sobre isso. Jeremias, que passou por todas essas aflições, como um profeta do Senhor, ele se refere a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que conduziu essas misérias que aconteceram com o povo de Deus. Ele se refere a Nabucodonosor como servo de Deus, que está fazendo a vontade de Deus naquele contexto. Veja comigo, Jeremias, capítulo 27, verso 6. Deus falando por meio do profeta Jeremias diz o seguinte, agora, Jeremias 27, verso 6. Agora eu entregarei, Deus falando, eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo, para que os sirvam. Interessante. Sofrimento terrível, para destruir a própria herança de Deus, mas que o salmista reconhece. Soberania de Deus. Quem é Nabucodonosor? Homem poderoso do mundo antigo. Senão um servo de Deus. Sendo usado por Deus para cumprir os seus santos propósitos. Nós vemos isso quando falamos aqui do sofrimento individualizado, não é? Aqui é o sofrimento coletivo, do povo de Deus como um todo. Mas nós vemos isso também no sofrimento individualizado no caso de Jó. Quando Jó sofreu uma grande tribulação na sua vida particular, sendo assediado e afligido pelo próprio Satanás, nós temos aqui uma perspectiva no livro de Jó, da soberania de Deus no sofrimento de Jó, nas ações de Satanás.
O Senhor soberanamente controlando tudo. Aquilo que é dito de Nabucodonosor, meu servo, poderia ser dito de Satanás na história de Jó. Servo de Deus. Vai, tenta-o, mas não toque na sua carne. Assim o Senhor disse para Satanás. E Satanás, obediente em certo sentido, no sentido de não ter poder para traspassar a vontade do Deus Altíssimo, se limitou à imposição que o Senhor colocou sobre ele. Deus é soberano nos sofrimentos mais agudos do povo de Deus. E quando nós aplicamos isso no contexto de Mateus 24, aquilo que Jesus pronunciou como a grande tribulação, e nós vemos a grande tribulação sendo anunciada no livro de Apocalipse, capítulo 20, é descrito esse período como um período de aflição, um período em que, pela vontade de Deus, Satanás, que agora cremos está preso em cadeias, haverá de ser solto por pouco tempo, para cumprir os propósitos de quem o soltou. Quem o prendeu e quem o soltará? Deus. Precisamos enxergar isso. Soberania de Deus no sofrimento. Os sofrimentos mais agudos do povo de Deus. Seja de modo coletivo, seja de modo individual. Você reconhece isso, meus irmãos? Meu irmão, minha irmã? Os seus sofrimentos. Mão do Senhor, conduzindo todas as coisas. Se humilhando debaixo da vontade soberana de Deus. O salmista aqui reconhece. Até quando, Senhor, será para sempre a tua ira e arderá como fogo o teu zelo. Em segundo lugar, nós vemos aqui nos versos 6 e 7 em diante, o salmista fazendo um apelo à fidelidade pactual de Deus para com o seu povo. Reconhecendo que Deus é soberano sobre tudo, ele pede, Senhor, estamos sofrendo, mas considera o nosso sofrimento pela aliança que o Senhor tem feito com o seu povo e derrama a tua ira, não sobre nós, mas sobre os nossos inimigos. Versos 6 e 7, observe, derrama, mantenha a Bíblia aberta no Salmo 79, derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Interessante aqui na súplica do salmista por alívio, ele apela ao fato de que este povo que está sofrendo é o povo com o qual Deus fez uma aliança. Daí vem a menção de Jacó, não é? Jacó, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os pais, de onde veio o povo de Deus, o povo com o qual Deus escolheu, e que Deus firmou uma aliança, povo que Deus se revelou, se fez conhecido, povo esse que invoca a Deus e que o conhece. Assim ele descreve, né, no verso 6. Derrama o teu furor sobre os povos que te não conhecem. Porque, em outras palavras, nós te conhecemos. O Senhor se revelou a nós e nós invocamos o teu nome. Nós estamos sofrendo. E o salmista, então, no meio do sofrimento, ele não perde de vista isso. Que Deus fez uma aliança com o seu povo. Uma aliança da graça, onde ele se manifesta, onde ele nos aproximou dele, se revelou a nós, nos deu livre acesso ao trono da graça por meio de Jesus Cristo, para que pudéssemos invocá-lo e orar a ele. E assim ele apela por alívio a Deus.
De tal modo, meus irmãos, que mesmo em momentos de aflição extrema e aguda, nós não perdemos, o povo de Deus não perde de vista os termos da aliança que Deus firmou com o seu povo. Somos o povo escolhido. O povo que o Senhor amou antes da fundação do mundo. O povo que o Senhor se relaciona. A despeito da sua ira, parecer estar sobre nós. E nós, como povo de Deus, meus irmãos, também não podemos e não devemos perder jamais de vista. Mesmo, eu diria, especialmente em momentos de sofrimento, de que a igreja é o povo escolhido. E que ele haverá de ouvir o nosso clamor. E que essa aflição que ora recai sobre nós, o Senhor, é momento oportuno de tirar de sobre nós e direcionar aos inimigos do povo de Deus. Ele vai orar mais sobre isso mais adiante. Deus não se esqueceu da sua aliança. As circunstâncias externas, às vezes, elas nos enganam, né? As circunstâncias externas, quando nós olhamos pela perspectiva humana, pela ótica nossa, parece que Deus nos abandonou. Que Deus se esqueceu do seu povo, que o invoca, que o conhece. Mas ele não se esquece. Nós devemos andar pelas circunstâncias. Andar pelo que nós observamos ao nosso redor. Ainda que intenso sofrimento estejamos passando. Mas andar de acordo com o que cremos. Cremos no Deus que fez uma aliança com seu povo. E se revelou a nós. E nos deu livre acesso a Ele. Para invocar o seu nome. Pela mediação de Cristo. Lição profunda para nós em momentos de sofrimento. Em terceiro lugar, vemos que em meio a grande sofrimento também, verso 9, o povo de Deus, primeiro vimos, reconhece a soberania de Deus, reconhece o Deus da aliança, mas também se humilha na presença de Deus. Reconhecendo que somos pecadores e que carecemos do perdão de Deus. Veja aqui no verso 9, acompanha a leitura. Salmo 79, verso 9. Ele ora, assiste-nos, ó Deus, Salvador nosso, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Ele aqui se refere a Deus como Salvador, não é? Nosso Salvador. E ele explicita Salvador do quê? Dos nossos pecados. Que perdoa os nossos pecados. Essa é a salvação que Deus nos dá. Perdão dos nossos pecados. É a salvação de nós mesmos. Mais do que o que Nabucodonosor fez com Jerusalém, ou que Antíoco Epifânio fez, ou que o general Tito fez, ou que o anticristo há de fazer, ao que nós mesmos fazemos. Os nossos pecados. E nós, então, em momentos de grande sofrimento, aflição, nos humilhamos diante de Deus. No pó e na cinza, rogando a Ele o perdão. Interessante, foi isso que Jó aprendeu a fazer, não é? No sofrimento dele. Não no início. Jó sofreu muito. E durante o sofrimento de Jó, Jó bateu na tecla várias vezes, né? Por que eu estou sofrendo? Eu sou um homem justo. Essa foi o argumento de Jó com Deus. Porque eu sofro. Eu acolho o órfão, a viúva, eu não neguei a ninguém nada. Ele apela a uma justiça própria em um determinado momento para tentar entender por que ele sofre. E ele pede uma audiência com Deus. Eu preciso encontrar com Deus para argumentar com Ele e mostrar a Ele a minha justiça.
Jó ainda estava aprendendo esse ponto aqui. Até que depois de longa insistência, o Senhor aparece a Jó. Não responde nenhum dos questionamentos de Jó, só manifesta a sua grandeza e a sua glória. Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Foi tu meu conselheiro? Onde você estava, Jó, quando eu medi os céus a palmos? E depois do Senhor se revelar a Jó, Jó disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem e eu me humilho no pó e na cinza. Falei o que não conhecia. Jó se humilha e pede perdão. Ainda que um homem justo, e é interessante isso, não é? Porque todo o sofrimento de Jó começa com Deus falando da justiça de Jó. Jó era um homem íntegro, mas não um homem perfeito. Precisava reconhecer os seus pecados. E o interessante aqui, é que eu trago essa nuance para os irmãos, é que no contexto, nós sabemos o que levou à invasão de Jerusalém pela Babilônia e Nabucodonosor. O Senhor suscitou a Babilônia para invadir e levar o povo ao cativeiro depois de trazer grande mortandade e devastação, justamente porque o povo pecou grandemente. Se desviou de Deus, caiu na idolatria, na adoração de falsos deuses, e o Senhor o envia Nabucodonosor para justamente trazer a sua mão pesar e disciplinar o povo. Então, de fato, grande pecado eles haviam praticado. A nação como um todo, mas não todos. Jeremias era um profeta fiel. Não havia caído na adoração de falsos deuses. E sofreu junto com o povo. E se humilhou junto com o povo. Um exemplo interessante é o exemplo de Daniel. O profeta Daniel, ele testemunhou toda essa desgraça que nós vimos aqui, no Salmo 79. Foi poupada a sua vida, porém foi levada ao cativeiro na Babilônia. Sofreu também no exílio. Muito embora um homem justo e piedoso. O irmão Júnior tem pregado passagens, não está aqui, no profeta Daniel. Ele disse que vai pregar outras nas próximas oportunidades que vai para pregar. E vemos a piedade de Daniel, do profeta Daniel. Mas que sofreu junto com o povo de Deus, mas também se arrependeu junto com o povo de Deus. Abra comigo em Daniel capítulo 9, olha que interessante. Veja essa oração de Daniel. Daniel 9, versos 3 a 6. Nós lemos o seguinte. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse. E aí veja o que Daniel vai falar. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E agora o mais importante, verso 5. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Interessante. Daniel, um homem piedoso, ele fala aqui em nome do povo, ele atribui, por assim dizer, para si o pecado de todo o povo de Deus. A oração dele não é: Senhor, cá estou eu sofrendo injustamente, parte do teu povo pecou, eles merecem o sofrimento, mas nós, os justos, os bons, os santos acima dos demais, não merecemos nada disso.
Não. Ele se associa ao pecado do povo, se humilha e pede perdão. Interessante, novamente, fazendo um paralelo com as previsões de Cristo em Mateus 24 e o que ele fala da grande tribulação. O que é que Jesus diz que será uma das características da grande tribulação? A apostasia. Um período marcante onde a igreja de Deus há de se entregar à adoração de falsos deuses e abandonar o povo de Deus, abandonar o Senhor. Qual deve ser a nossa postura, se é que seremos contados entre os Daniéis, os Jeremias, entre aqueles que estavam ali, eram santos no meio de um povo em pecado? Qual será a nossa postura? De humilhação. Aqui está o teu povo, a tua igreja, Senhor. Se tem desviado dos teus caminhos, perdoa o nosso pecado. Meus irmãos, devemos sempre nos humilhar diante de Deus. E nunca se levantar em arrogância, pensando eles foram infiéis, nós somos fiéis. E não merecemos esse sofrimento. Não. Ainda que o Senhor nos dê a graça de sermos fiéis, porque se permanecermos em fidelidade, será pela graça, ainda que se o Senhor nos der a graça de sermos fiéis, ainda assim falaremos como Daniel, falaremos como Neemias falou em outro contexto semelhante. Ele também toma os pecados do povo e apresenta, assim como fez aqui Asaf no Salmo 79, oraremos ao Senhor no verso 9 aqui, assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os nossos pecados. Nos humilharemos e suplicaremos o perdão. O povo de Deus se humilha em tempos de sofrimento. Não se levanta arrogantemente para questionar nada. Porque isso, porque aquilo, porque eu estou sofrendo. Não. Se comparando uns com os demais. Não. Todos, a uma, nos humilhamos no pó e na cinza. Em termos de períodos de grande sofrimento, o povo de Deus se humilha no pó e na cinza. Quarto lugar, em períodos de grande sofrimento, o povo de Deus reconhece a soberania de Deus, reconhece a aliança divina, se humilha perante Deus e suplica pela justiça divina, pela sua santa vingança contra os verdadeiros inimigos do povo de Deus. É isso que temos no verso 10, não é? Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. No verso 11 ele continua: chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte, retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Senhor, nos livra dos nossos opressores. Tendo se humilhado na presença de Deus, veja, não sem antes se humilhar, não sem antes reconhecer que foi pela graça em Jacó que lá estavam ali. É que agora eles apelam
para a justiça divina. E meus irmãos, e aqui esse é um versículo que cai dentro daqueles chamados salmos imprecatórios, onde o povo de Deus roga a Deus que ele execute a vingança. E esse sentimento é próprio, essa é uma oração própria, adequada. Porque o que é feito aqui é o pedido para que Deus execute aquilo que é prerrogativa dele. Não que nós o façamos, mas que ele o faça. A palavra de Deus diz que nós não devemos dar lugar à ira, mas entregar a Deus que julga retamente, que diz: a mim pertence a vingança. E esse é um sentimento, meus irmãos, e eu diria, uma esperança consoladora em saber que Deus, muito embora pelos seus decretos soberanos, pela sua vontade soberana, determina que o seu povo passe por grande aflição, ele não permitirá que os malignos inimigos do povo de Deus prosperem ao final. E eles serão todos derrotados. O povo de Deus é disciplinado, mas os inimigos do povo de Deus são destruídos. Isso é uma verdade consoladora. O mal não prosperará. O mal será extirpado da terra. É isso que a palavra de Deus diz, não é? Associando novamente com a exposição de Mateus 24 e os demais passagens escatológicas que falam a respeito da grande tribulação e do surgimento do anticristo, aquele que há de perseguir a igreja com grande ódio e virulência e mortandade. A Bíblia diz que quando Cristo se manifestar, Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve, ele se manifestará em ira e destruirá o iníquo, que é o anticristo, pelo sopro da sua boca. Com o sopro, o Senhor destruirá aquele que tanto mal fez ao povo de Deus, mesmo que tenha feito mal debaixo da soberania divina. Interessante, não é? Nabucodonosor foi servo de Deus na execução de todos esses propósitos. E Nabucodonosor foi julgado por Deus pelo mal que ele fez ao povo de Deus. E os inimigos do povo de Deus assim farão. De tal modo, meus irmãos, que em meio a grandes tribulações, aflições e sofrimentos, podemos lembrar que Deus é um Deus de justiça. Um Deus que executa a vingança, que é Rei Supremo, poderoso e verdadeiro. E Ele sim dará, no tempo oportuno, no tempo determinado, a vitória ao seu povo e o livramento de todos os inimigos do povo de Deus. Todos os inimigos. Satanás, que hoje está acorrentado, será solto por pouco tempo, segundo Deus o quer, será ao final lançado no lago que arde com fogo e enxofre. A própria morte, que a Bíblia chama de a última inimiga, será vencida também. E o Senhor a destruirá. O Senhor matará a morte. Quando pela manifestação de Jesus Cristo, a corruptibilidade foi revestida da incorruptibilidade. E o povo de Deus
alcançar a imortalidade. Na ocasião da ressurreição dos mortos, o crente mantém a esperança, mesmo em meio a mortos, mesmo quando os corpos estiverem espalhados pelos campos, sendo devorados por aves, comidos por bestas feras, sem sepultura. A gente poderá olhar este cenário e crer: Deus nos dará a vitória. Numa cena de grande destruição, nós não perdemos a esperança. Ou melhor, nós mantemos a convicção da certeza que Deus dará a vitória. Que grande esperança que o salmista aqui mantém numa cena de devastação, só pela fé, não é, irmãos? Para nós olharmos uma cena como ele descreveu aqui, é o fim da esperança, acabou. Jerusalém destruída, reduzida a montão, as aves comendo, arrancando, eu fico imaginando um corvo aqui comendo, arrancando o olho de alguém, voando por aí com o olho pendurado pelo nervo assim. Uma cena horrenda. É isso que ele escreve aqui, não sou eu não, é. Achou ruim? Está aqui no Salmo 79. Deram os cadáveres dos teus servos por cima as aves dos céus. Ele escreve aqui. Então você pode imaginar as aves arrancando pedaços, comendo. E olhando isso ele crê: Senhor, destrói os nossos inimigos. E ele vai fazer. Isso é a fé. É só pela fé que nós podemos afirmar isso e crer nisso. Um cenário como esse de devastação. Deus pode reverter de uma maneira soberana, de uma maneira maravilhosa, as circunstâncias que para nós parecem ser impossíveis de serem revertidas. Aliás, Deus é expert em fazer isso, né? Para mostrar o seu poder. Em transformar as circunstâncias mais terríveis e manifestar a sua vitória. E o povo de Deus mantém essa esperança. A fome e a sede de justiça. Não foi isso que Cristo falou, que são os fiéis? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E por último, meus irmãos, e aqui, muito lindo, como o Salmo termina, em meio a uma cena de destruição, em meio à humilhação, caos, tumulto, desastre, percepção da ira de Deus sobre nós, como ele diz: até quando a tua ira sobre nós? Em meio a convicções profundas de pecado, de humilhação perante Deus, em meio a grande tribulação, o povo de Deus não perde a sua fé em Deus e a sua determinação de viver para adorá-lo. É assim que termina o Salmo, não é? Quanto a nós, verso 13, acompanhe. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração, e proclamaremos os teus louvores. Que coisa incrível, não é? Não iremos murmurar. Suplicar por alívio não é murmuração. Ele fez súplica: Senhor, nos livra. Senhor, até quando? Senhor, nos perdoa. Senhor, executa a vingança. A ti pertence a vingança. Nada disso é murmuração. Isso é o pedido do povo de Deus legítimo. A murmuração é mencionar tudo isso blasfemando contra Deus, se revoltando contra Deus por conduzir o seu povo a tais sofrimentos. E ele reconheceu.
primeiro ponto, não é? Deus é soberano. Deus que nos está fazendo passar por isso. Mas como é que ele termina? Quanto a nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, não cessaremos de te dar graças e de proclamar os teus louvores. O povo de Deus, em meio a perseguições e grandes tribulações e aflições dessa vida, permanece na fidelidade ao Senhor. Aqui nós temos, meus irmãos, um versículo que nos mostra lindamente a perseverança dos santos. Uma doutrina que mostra que o povo de Deus verdadeiro permanecerá na fé. Em meio a tribulações, em meio a circunstâncias mais terríveis, permanecerá. Meus irmãos, passando por que eles passaram aqui, é de dizer, o nosso Deus foi vencido, adoremos agora os falsos deuses, os deuses dos babilônios. Quando o anticristo se manifestar com seus prodígios e sinais e poderes miraculosos e o povo de Deus ser perseguido, o normal será virar folha e adorar a besta. Mas o que é que Cristo diz? Em Mateus 24? Que quando o anticristo se manifestar, operando sinais e prodígios, falsos cristos, eles enganariam muitos, se possível, os eleitos. Se possível. Porque os eleitos não serão enganados. Os eleitos permanecerão. Quanto a nós, graças ao Senhor. Louvor ao nome de Deus. Louvar em meio a corpos sendo devorados por aves. Dar graças a Deus em meio a corpos sem sepultura sendo devorado pelas feras do campo. Dar graças a Deus mesmo quando parece que a mão de Deus está pesando sobre nós por conta dos nossos pecados. Se perecer, perecerei aos pés da cruz. Lá eu fico, de lá eu não saio, dando graças e louvores ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo exemplificou isso lindamente, não é? Quando a Bíblia nos conta em Atos, estando ele acorrentado, à meia-noite, na prisão, cantava salmos. Louvava a Deus com hinos de louvor e gratidão, à meia-noite, em meio a tribulações. O povo de Deus não é um povo blasfemo, não é um povo murmurador, é um povo adorador. Pelo que ele crê, pelo que ele sabe de Deus, pela sua percepção espiritual das circunstâncias. É verdade, ele geme pelo sofrimento, como vimos, aqui eu faço os paralelos com Mateus 24 que temos ouvido. Ele geme pelo princípio das dores, pelas dores de parto, pelas contrações, mas ele sabe que ao final um filho haverá de nascer. Cristo voltará. Novos céus e nova terra. A vitória estará conosco. Então, vale a pena permanecer com Deus, mesmo em meio a grandes tribulações. Meus irmãos, não sabemos o que nos reserva no futuro. Eu digo, para a nossa geração, para nós, IPHR, nossa igreja, não sabemos. As circunstâncias que virão daqui a 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30, 40, não sabemos. Para o povo de Deus. Seja como igreja, seja como indivíduos. Nós precisamos estar preparados. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, meu povo. Eu venci. Eu venci o mundo. Em meio a tribulações, mantemos a fé. Meus irmãos, o povo de Deus é um povo que sabe sofrer. O Salmo 79 nos ensina a sofrer para a glória de Deus. Aprenda a sofrer. Sofrer como cristão, como diz
O Novo Testamento fala, se sofrer como cristão. Existe um modo cristão de sofrer. Salmo 79 nos ensina. Aprenda a sofrer como cristão. Se você sofrer como cristão, o tempo determinado pelo Senhor, você regozijará como cristão. E o Senhor transformará as nossas lágrimas em riso, em glória, louvor, para o seu nome, para todo sempre. Confie nele. Descanse no Senhor Jesus. Mesmo quando você não entende. Mesmo quando as circunstâncias são adversas. Confie no Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.